Bom dia a todas e todos. Vamos dar início ao nosso 22º painel. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar, agradecer o convite, professor Dr. Brigagão, professor Helena Taveira Torres, a Daniela Brigagão. Eu fico muito satisfeito. Já participei desse congresso na modalidade online, primeira vez que eu venho aqui presencialmente, então é um sucesso absoluto. E claro, e evidente, meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo, né? Sempre digo, né, Brigagão, que a razão de ser de todo qualquer evento é o público presente. Então, a todos que estão aqui, meus sinceros agradecimentos. E nesse painel de hoje, nós vamos tratar especificamente, nós vamos seguir a ordem que foi apresentada relativamente a questões inerentes ao ICMS, conflito de competência, temas controvertidos do ICMS, e vamos seguir a metodologia proposta pela coordenação científica, no sentido de que a exposição de 15 minutos, depois, havendo tempo, sempre observando, faremos debates, vamos passar a palavra também para o público, para eventuais questionamentos, tá certo? Dito isso, então, eu vou convidar o Dr. Douglas Mota, que vai tratar seletividade e limitação de alíquotas atual no quadro jurisprudencial. Ele vai iniciar a fala dele, né? E, Dr. Douglas, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui falando junto com meus colegas. É uma honra para mim estar no mesmo painel que o professor Scaff. Até achei que era engano naquele primeiro momento. E aí, logo ontem, a gente se encontrou no restaurante, né, professor? E ele lá quietinho assistindo o jogo do São Paulo contra o Corinthians. Cheguei lá, perguntei, professor, quem que você está torcendo? Porque eu torcia para os dois perderem. Ele estava torcendo para o São Paulo, né? E aí, foi muito agradável, professor. É uma honra estar aqui com vocês, como com as demais também, mas, professor, é uma honra estar com o senhor. Bom, me restou aqui falar sobre seletividade com relação ao ICMS, né? É difícil falar sobre seletividade num país que a gente fala de seletividade, está lá uma faculdade na Constituição, e não é bem uma faculdade, mas, ao mesmo tempo, é interessante você falar em seletividade num país que tributava até outro dia 33% de ICMS sobre energia elétrica, né? Está lá na Constituição Federal, lá no artigo 155, né, que poderá ser seletivo. E aí o tema, o conceito de seletividade, ele não é tão difícil assim de se entender, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto a gente não leva a sério essas coisas. A gente vê o exemplo que eu dei de energia sendo tributada até outro dia, 33%. A gente está falando de uma reforma tributária, que a gente está falando em algo em torno de 25%, 27%, de algo muito igual, e aí, sem entrar aqui nos motivos que isso leva a essa situação e essas exceções e tudo mais, mas o fato é que seletividade no Brasil, ele tem, assim, os seus conceitos meio deturpados. E isso causa, primeiro, espanto, e por esse motivo a gente tem tanto contencioso sobre esse assunto, e, ao mesmo tempo, a gente também fica um pouco assustado para os rumos que a coisa está tomando em relação à reforma tributária. É possível que isso seja corrigido, haverá ali exceções e tudo mais, e, novamente, sem entrar aqui no mérito do porquê fazer assim, mas a gente tem que levar a sério isso. Porque, afinal de contas, num país como o nosso, um país que precisa de investimento, é um país desigual, a seletividade, sem dúvida nenhuma, tem como conceito principal a gente corrigir distorções. E não necessariamente estou falando apenas, então, somente de riqueza, estou falando de desenvolvimento também. Então, quando a gente olha para a Constituição e vê lá que está na Constituição, no artigo 155, que poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, a gente sabe que isso não foi levado a sério. E não foi levado a sério até outro dia. E aí a gente vem para a situação em que a gente tem a necessidade de criação de uma lei complementar para falar da essencialidade, quando, na realidade, a gente poderia ter resolvido isso há bastante tempo. A gente teve ali a Lei Complementar 194, a recente Lei Complementar 2022, em que a ideia foi modificar o Código Tributário Nacional, né, acrescentando ali o artigo 18A, e aí acrescentando para dizer exatamente o que é essencial.
me parece meio óbvio isso, né? E desta lei complementar surgiram algumas discussões. A gente olha ali, houve uma eleição que bem seriam essenciais, e ali está combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicação, transporte coletivo. Mas é interessante, né? Isso é taxativo ou isso é apenas, então, somente exemplificativo? Porque, afinal de contas, não é só isso que é essencial, né? Tem outras tantas coisas essenciais também. Mas, de todo modo, num primeiro momento, a gente viu que havia ali, pelo menos, uma tentativa de tentar regular isso. E a regulação, muitas vezes, acaba acontecendo, ela não ser exatamente perfeita, mas é um começo. E a gente sabe que o contencioso também começa a partir disso. Houve ali também, a gente sabe disso, né, uma tentativa de modificação da Lei Complementar 87, a Lei Candir, para falar um pouco sobre energia elétrica também, meio que chovendo molhado numa coisa que está sendo discutida no Judiciário e necessariamente precisava falar sobre, não compõe a base de cálculo de energia elétrica as tarifas de transmissão e de distribuição, mas estava ali. E isso causou também um certo impacto, e lógico, o Judiciário também entrando na discussão. Também a gente tem a situação dos combustíveis, né, do óleo diesel e tudo mais, e também o Judiciário entrando na questão. Então percebam que, no final das contas, a gente tem uma situação em que a seletividade está na Constituição, a gente não leva tão a sério a questão da seletividade, e não levou ao longo da história, e a gente corre um risco de a gente continuar fazendo isso com uma reforma tributária que está sendo discutida, que tem seus méritos, obviamente, tem seus méritos, mas a gente não pode deixar de falar também dos seus defeitos. E uma das questões que é bastante relevante é o que é a alíquota referência. A gente começa a ver ali uma concretude em relação a isso, mas a gente ainda não viu exatamente como as coisas vão acontecer. Passada aqui a lei complementar e suas questões, os seus problemas, a gente tem, a gente passou a lei complementar na essência, e ali a gente começa então a falar um pouco sobre a jurisprudência. Vejam, aqui tem uma linha do tempo e também algo bastante elucidativo, começando com a lei complementar 192, em que a gente tem ali a questão envolvendo o regime monofásico de combustíveis com relação ao ICMS e tudo mais, que deu pano para manga, e o bojo dessa discussão tinha relação com o aumento, né, de preços de combustíveis, e o grande culpado, no final das contas, pelo aumento de combustível, era ali, naquele momento, era o ICMS, e isso foi discutido de uma forma bastante rápida e de afogadilha. Então, quer dizer, no final das contas, a gente sabe que tem problema tributário no preço dos combustíveis, não há dúvida, mas não é o único problema. Então, quer dizer, falar dessa maneira, com a lei complementar sendo editada para isso, para criar um regime monofásico, para dar uma paulada no preço dos combustíveis, certamente vai dar errado, né? Então, a gente percebe que ali também era um puxadinho. Na sequência, a gente teve ali o convênio 16 de 2022, que acabou revogado depois, né? Na mesma esteira que a gente teve a situação envolvendo a Lei Complementar 192, e a gente ainda, falando da Lei Complementar 192 e pegando a cronologia, a gente teve a discussão no Supremo, nas ADIs 7191 e 7181. E ali se teve ali uma discussão, então, que parecia ali uma novidade, né? Vamos fazer aqui uma grande conversa no âmbito de uma discussão, num julgamento de uma ADI. E, obviamente, a ideia é progredir, ouvir todos os lados e haver um julgamento. Mas a grande novidade ali que apareceu foi: teremos aqui uma grande discussão, uma reunião, teremos aqui um grupo de estudos, um grupo de trabalho para definir esse negócio. Depois, a gente teve, então, o questionamento da constitucionalidade do convênio 16 e, por isso, no final das contas, acabou com a sua revogação. E o convênio também tratava neste âmbito, né, ou seja, olha, estamos falando aqui de seletividade, estamos falando de necessidade de tabelamento de preço para a tributação de combustíveis e tudo mais, também nesse bojo aqui. Veio, então, a 194, que eu acabei de falar, tratando de essencialidade. Eu acho que o principal dos problemas ali é tabelar o que é essencial, e, claro, disso surgirão tantas discussões, e lembrando, né, se a reforma tributária for à frente, tudo indica que vá, o ICMS insistindo em 2033. Então, nós estamos falando de 10 anos convivendo com tudo isso daqui. Então, é importante a gente continuar falando disso, para que a gente não perca o passo em relação a isso. E na Lei Complementar 194, cabe só lembrar de que ela estabeleceu ali um teto para as alíquotas, né? Ou seja, o teto é a alíquota padrão para isso, e dali veio também uma ADI, uma DPF, né? A 984,
para falar também da questão envolvendo a base de cálculo dos combustíveis, que estava na 192. E, por fim, a gente tem ali a DI 7195, que questionava, então, a 194 de 2022, e tem a ver muito mais com a questão envolvendo a base de cálculo da energia elétrica, né, da TUSD e da TUST, mas também estava nesse bojo. E aí a gente tem também uma situação de questionamentos específicos para cada um dos estados, né? Ou seja, também há decisões envolvendo legislações estaduais. E aí a gente coloca, né, o tema 745, que é o RE 714-139, que estava questionando ali a essencialidade da energia elétrica e comunicação. Ela parte exatamente de uma legislação estadual e chega até o Supremo Tribunal Federal para falar exatamente neste aspecto, né? Ou seja, a repercussão geral. A gente tem depois também, e aí nesse bojo, a Lei Complementar 194, na sequência a DI 7117 e depois a DI 7123, todas neste bojo, ou seja, discutindo essencialidade. E, basicamente, todas tinham ali como fundamento, olha, não dá para você cobrar 33% de ICMS em cada um dos estados. Quando uma alíquota padrão no estado é 18%. Como é que pode você estar respeitando a essencialidade se você cobra como alíquota padrão 18% e para energia elétrica e comunicação, e aí você está negando, você legislador estadual, está negando que é um bem essencial. E não há dúvida que é um bem essencial. Então, quer dizer, todas essas discussões entram neste patamar, né? Ou seja, nesta situação. De novo, definir o que é essencial, definir como se ataca a questão da seletividade. E isso, no final das contas, é histórico. E a gente tem o dever de continuar estudando esse negócio, porque, no final das contas, é muito simples você colocar 7% para cesta básica. Por que isso? Primeiro, se você quiser tributar 30% de cesta básica, você está precisando de uma camisa de força. Mas, ao mesmo tempo, isso é fácil. O difícil é você reconhecer que há insumos que são mais essenciais do que outros, como é o caso de energia elétrica, como é o caso de comunicação e tudo mais que a gente sabe. Então, essas discussões aqui são todas nesse bojo. A gente vai ter discussões como essas daqui, se a gente não tiver uma definição final, até redundante, mas o fato é que, por 10 anos, a gente continuará falando sobre isso. Mas talvez até mais, né? Porque se extinguir em 2033 vai ter cobrança. Significa dizer que a gente renova a aposta. E aqui, eu coloco aqui os status atuais, né? Ou seja, o status atual da DI 7195 e da DPF 984, que basicamente a gente está numa situação de suspensão ali da questão da energia elétrica, com relação à inclusão da base de cálculo das tarifas de transmissão e de distribuição. E com relação aos convênios, a gente ainda está caminhando, a gente ainda está na discussão, mas, ao mesmo tempo, poderá ter, no final das contas, uma decisão quase política, né? Porque é inegável que a gente tem aqui uma situação de essencialidade, não dá para negar isso. Outra coisa que eu gostaria de falar é a seletividade no cenário pós-reforma tributária, né? A gente tem aqui já alguns cenários já bastante desenhados, né? Primeiro, o imposto seletivo. O imposto seletivo, da forma que está sendo criada, ele buscará, no final das contas, combater a comercialização e importação de bens, serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ou seja, é uma coisa tributação negativa, né? Ou seja, está regulando o mercado, que é algo muito parecido com o que se tem com o imposto de importação e IPI hoje. Mas, ao mesmo tempo, não se está tão claro ainda o que vai se atacar, porque, ao mesmo tempo, está se falando também em relação à composição da base de cálculo, que aqui não vem ao caso a gente explorar isso, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter possibilidade de incidência sobre energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Bom, este aqui, na realidade, ele é um imposto seletivo, é um imposto regulatório no final. Por quê? Se ele tributar energia elétrica e não for energia elétrica que não seja, por exemplo, se vai tributar energia elétrica produzida por meios verdes, por meio de situações que não sejam de derivados de combustível, de derivados de petróleo e coisas dessa natureza, bom, não é a ideia de ter um imposto necessariamente seletivo no âmbito de proteção. É um imposto, no final das contas, que seja algo negativo de regulação. Então, este cenário aqui é um cenário preocupante, que a gente tem que continuar olhando. Os substitutivos estão aí. Num primeiro momento, empresas de energia estavam muito preocupadas com isso, e depois o cenário foi ficando mais claro que a ideia não é
tributar energia eólica, energias que não sejam produzidas. A ideia é tributar energias produzidas a partir de derivados de minerais, né? Ainda dentro e aqui já ainda dentro do cenário de seletividade, no cenário pós-reforma, a gente está falando aqui de IBS e do ISS, e do IBS e CBS, em que esses tributos eles poderão, no final das contas, a gente ter uma situação de tributação, e a ideia é que eles poderão tributar setores econômicos relevantes, e aí está tudo muito sujeito à lei complementar, isso é uma preocupação no âmbito da reforma tributária, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa sendo deixada para a lei complementar, e a seletividade ainda não está tão clara sobre isso, e aparentemente não ficará, porque, no final do dia, a gente tem, no âmbito da reforma tributária, essas exceções que estão previstas, né? Claro, é o texto que foi aprovado na Câmara, não estamos falando ainda de texto definitivo, mas a gente tem ali redução de 100%, redução de 60% e setores sujeitos a ambas reduções, 100% e ou 60%. Com isso, a gente imagina que o objeto disso é proteção relacionada à seletividade. Ou seja, sairemos de um sistema em que a seletividade é obrigatória para o IPI, ela não necessariamente é facultativa, mas fala em poderá ser para o ICMS, e chegaremos a uma situação como esta daqui. Com a alíquota igual, ou seja, uma alíquota única, os estados poderão, obviamente, ter ali as suas modificações, os municípios, mas vão ter que fazer tudo para cima ou tudo para baixo, ou seja, tem que ser igual, e não vai poder tratar de forma diferente. Então, se esse é o momento para a gente discutir seletividade, a gente tem que falar sobre isso, no âmbito da própria reforma tributária. E aí, no final das contas, a gente tem ainda esse objetivo de falar sobre isso, mas a gente não sabe ainda se estamos sendo ouvidos em relação a isso. E aqui eu encaminho aqui e cumpri meu prazo rigidamente, correto, presidente? Vou ganhar aquela balinha depois e tal. Cerveja é melhor. Então tá bom. Obrigado a todos e todas. Acho que o tempo é curto, mas o tema é bastante complexo. Estou à disposição para falar se for necessário. Um abraço. Obrigado, professor Douglas. Só para quem falou, ele mestre em Direito Tributário, conselheiro da BDF e sócio do Demarest, né? Muito obrigado aí pela sua exposição bacana, dentro do prazo, e conseguiu chegar na intensidade necessária para o tema. Parabéns. E aí eu quero dar sequência e fazer o convite para palestrar a doutora Priscila Sacalém, que vai trabalhar conosco sobre controvérsias da tributação do DIFAL. Não é isso? Fique à vontade. Obrigado. Vamos ver se eu vou conseguir ficar quietinha aqui no cantinho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao honroso convite da ABDF, na pessoa do Dr. Gustavo Brigagão aqui presente. Para mim é uma felicidade estar de volta aqui nesse congresso presencial, né, presencialmente. Que bom que a gente conseguiu ultrapassar todas essas barreiras da saúde sanitárias. A cumprimentar meus colegas de painel na pessoa do nosso presidente João, e também agradecer a presença de todos aqui no painel de ICMS. Como bem falou o nosso querido Douglas, ainda temos pelo menos mais 10 anos de ICMS. Então, o assunto ainda é pujante, né? Concorrer com o painel ali do lado está difícil, mas a gente também vai fazer o nosso melhor aqui. Bom, me incumbiu aí o tema, a ABDF me incumbiu de falar sobre o tema do DIFAL, né? Controvérsias na tributação do DIFAL, e eu escolhi, dentro das controvérsias, trazer a controvérsia mais recente que está acontecendo no DIFAL, que é justamente essa modificação à vida com o advento da Emenda Constitucional 85, de 2015, para trazer aí o DIFAL na remessa interestadual ao consumidor final não contribuinte de ICMS. A gente tem uma questão basicamente federativa em xeque, né? O DIFAL nada mais é do que a repartição das receitas do ICMS quando 2 estados da federação participam da operação. Então, a gente pode ter uma cadeia de ICMS que vai da indústria ao consumidor final apenas dentro do mesmo estado, não teremos problema de dinheiro para aquele estado, falando sobre o aspecto do direito financeiro orçamentário dos entes federativos, ou a gente pode ter, como a gente viu nesse exemplo, Santa Catarina para Goiás, né, 2 unidades da federação participando da cadeia. Com o advento, especialmente do e-commerce,
essas remessas interestaduais acabaram ficando mais constantes. E, a partir de 2011, os estados da federação começaram a tentar querer regular essa matéria. Foi aí que veio, então, o protocolo ICMS número 21 de 2011. Só que essa questão ainda não era regulada na Constituição da República, né? Então, houve uma ADIM de relatoria do ministro Luiz Fux que julgou inconstitucional esse protocolo ICMS porque faltava uma lei complementar. A gente sabe que, pelo artigo 146 da Constituição, regra geral de tributo é a lei complementar que traz, né? E a gente não tinha. Então, assim, nesse histórico, eu vou trazer o primeiro grande round dessa batalha dos estados para regulamentar essa repartição de receitas entre eles. O ICMS é riqueza, o ICMS é o dinheiro que os estados têm, né, o maior tributo de arrecadação dos estados para pagar suas contas. Então, daí a importância dele dentro das finanças estaduais. Bom, a Constituição de 88, ela trouxe o DIFAL nas operações que destinassem para consumidor final, né? Quando a gente tem dois consumidor final contribuintes. Quando a gente tem uma cadeia normal de consumo sem ser consumidor final, o DIFAL a gente sabe usar, porque o destinatário, quem vai receber a mercadoria no outro estado, já é contribuinte de ICMS, já tem uma apuração, está tudo resolvido. O grande problema era quando o destinatário não era contribuinte. Então, a Constituição de 88 trouxe a destinação para o contribuinte de ICMS como consumidor final. Por exemplo, uma loja que recolhe ICMS, um comércio, que comprou lâmpadas para colocar nas suas unidades de uma outra unidade da federação. Nesse caso, ele é contribuinte de ICMS, a Constituição já regulava, o ICMS ia ser repartido, a alíquota interna ia ficar para o estado de origem, o estado de destino ficaria com a conta do DIFAL. Muito bem. Também havia, na Lei Complementar 87 de 96, que veio alguns anos depois da Constituição de 88, então a gente teve um período aí que o ICMS ficou um pouco perdido, mas também a gente tem aquela imunidade tributária dos lubrificantes, né, e produtos advindos do petróleo, e a gente sabe que no Brasil, né, só um parêntese aqui, né, as leis são feitas de acordo com a nossa realidade. E é muito importante a gente entender a realidade histórica em que cada lei foi feita. Então, a gente sabe que, no Brasil, petróleo não está em todos os estados, mas todo mundo consome petróleo e seus derivados, né? A gasolina, enfim. Então, nesse sentido, a Constituição de 88 trouxe uma regra clara do ICMS no destino para lubrificantes e derivados, e aí trouxe a imunidade tributária interestadual. Era só isso que tinha de regulação no ordenamento jurídico brasileiro para as remessas interestaduais. Aí, em 2015, o legislador complementar, já com aquela sombra do protocolo 2011, 21 de 2011, editou, então, a emenda constitucional 87. E, nessa emenda constitucional, passou a se regular quando a remessa interestadual era feita para consumidor final não contribuinte do tributo. Na verdade, a emenda falou o seguinte: se for contribuinte ou não contribuinte, vai caber o DIFAL para o estado de destino. Quando é não contribuinte, quem remete paga o ICMS. Óbvio, né? A gente recebe uma caixinha da Amazon em casa, a gente não recebe junto uma guia de ICMS DIFAL para pagar, porque o nosso remetente já pagou para a gente. Mas, quando o destinatário for contribuinte, continuamos dividindo esse ônus financeiro do caixa das duas empresas. Muito bem. Os estados afoitos, ávidos, para regular novamente essa matéria, foram lá no mini-senado deles, que é o CONFAS, que é onde eles deliberam as questões de âmbito nacional relacionadas ao ICMS, tudo que vale para todos os estados, que é infraconstitucional, infralegal, é deliberado lá no âmbito do CONFAS. E eles falaram assim: gente, vamos fazer esse convênio CONFAS aqui para a gente já começar a dar efetividade à emenda constitucional 87. Qual não foi a surpresa? Adveio, então, o convênio ICMS 93 de 2015, com uma regra maravilhosa, transitória, de alguns anos, que o ICMS ia sendo dividido entre o estado de origem e de destino, até que, no final de um período, o ICMS para não contribuinte, consumidor final do imposto em outra unidade da federação, ficaria para essa unidade. Me parece, agora falando de repartição de receita, um pouco justo que isso tenha acontecido, que a emenda constitucional 87 tenha sido editada, porque os centros de distribuição do e-commerce
são localizados em regiões muito específicas, com logística boa no Brasil. Mas, se a gente for parar para pensar, do ponto de vista de geração de riqueza, quando eu estou no Amapá e eu clico e faço uma compra num site, eu que ganhei meu dinheiro trabalhando no Amapá, estou fazendo essa riqueza circular no Brasil. Então, o legislador constituinte ele quis dar o prestígio para o destino, que é onde a riqueza é gerada. E também, quando você tinha a regra do DIFAL para o não contribuinte, localizado na unidade em que saía a mercadoria, esse ICMS ficava todo para São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Espírito Santo, os grandes centros logísticos, Rio Grande do Sul do Brasil. E aí, obviamente, né, como todos nós sabemos, pelo fluxo normativo de validade das normas, a gente tem que ter lei geral de tributo sendo regulada por lei complementar, né, normas gerais de tributo sendo regulada por lei complementar, e, nesse caso, os estados, a tese dos estados é que o DIFAL já era conhecido, não precisávamos de lei complementar. E a tese vencedora, lá no STF, né, que deu origem aí à tese 1093, é de que não. Quando você cria o ICMS no destino para o não contribuinte do tributo consumidor final, você está trazendo um novo sujeito ativo para aquela relação tributária. Um novo Estado tem o poder de cobrar aquele tributo. Isso é uma nova relação jurídico-obrigacional tributária que vai gerar, sim, a necessidade de uma lei complementar. Mas modulamos os efeitos. Essa modulação foi um pouco polêmica, porque, além dela modular os efeitos para, a partir de 2022, na expectativa, né, os ministros do STF, na expectativa de que fosse votada a tão esperada lei complementar, eles suspenderam a eficácia das leis estaduais que já estavam bombando, cobrando o ICMS de acordo com o convênio 93 de 2015. Então, vamos deixar essa informação guardada aqui, que isso vai fazer diferença para o segundo round. Tá? Então, eficácia das leis estaduais já existentes, desde 2015, 16, 17, suspensa. Muito bem, modulamos, todo mundo já sabia, né, gente, que precisa de lei complementar, mas o STF teve que falar de novo. Aí veio a nossa querida Lei Complementar 190. Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, foi votada em dezembro de 2021. Tá? E aí, quando ela é votada em dezembro de 2021, o legislador complementar, ele toma o cuidado de fazer alusão a um artigo da Constituição que fala da noventena. Por quê? E aí já é um achismo meu, o professor Scaff está comigo nessa. Né? Porque eu acho que o parlamento entendeu o seguinte, olha, eu já estou votando em 21, vai sancionar em 21, só preciso da noventena. Só que aí, pessoal, eu fiquei sabendo pelo professor Scaff que o presidente entrou de férias. E, quando ele entrou de férias, ele não deixou ninguém para assinar, para promulgar as leis no nome dele. E aí acabou que essa Lei Complementar 190 foi promulgada, publicada no Diário Oficial da União, somente em 2022. E aí começamos com um novo round, né, dos debates dos juristas, tributaristas e também, obviamente, do nosso querido STF. Primeira coisa que aconteceu, os estados automaticamente já começaram a restaurar suas eficácias das suas normas. Né? Porque é isso que eles entenderam. Minhas leis estavam só aqui, tipo o esporo, que fica esperando vir um ambiente favorável. Gente, estudei biologia. Que fica esperando o ambiente normal para ele poder reviver. Vê aí uns monte de bactérias que estão descobrindo que são de milhões de anos. É isso aí que acontece. Mesma coisa aconteceu com as leis estaduais. Elas estavam ali quietinhas, em esporo, sem produzir efeito, mas valendo, foram votadas pelo quórum correto, tudo certo. Não foram declaradas inconstitucionais pelo STF. O STF modulou os efeitos para 2022 e suspendeu a eficácia das normas estaduais. E aí, então, os estados falaram, não, minha lei já está valendo. Então, pronto, já vou começar a cobrar esse ICMS. E aí, o convênio CONFAS 236 de 2021 regulamentou ainda em 2021. Olha aí, gente, os estados estavam só esperando mesmo. Lembrando, Lei Complementar 190 foi votada em 2021, em dezembro. Convênio CONFAS regulamentando essa lei complementar foi editado em 2021 ainda. A última semana do ano é uma tristeza para quem trabalha no governo, gente. Advogado tributarista está no recesso, né? Agora, aqui no Rio de Janeiro, até no processo administrativo, a gente está no recesso. Mas o pessoal do governo trabalha, porque lei é publicada, o pessoal vota, uma loucura. Enfim, CONFAS votou o convênio 231.
E aí? É válida? E o princípio da anterioridade? Tem princípio da anterioridade? Ou aquela menção lá na Lei Complementar 190 é uma mera vacatio legis, como disse o ministro Dias Toffoli? Essa é a grande discussão de autoindagação hoje que a gente tem lá no âmbito do STF, nessas 3 ADIs de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E aí tem uma historinha, presidente, eu vou passar 1 minuto do meu tempo, porque eu queria contar só essa historinha rapidinho. Uma historinha que é o seguinte, eu vou até passar para o slide... só para vocês entenderem, esse mapa daí, eu peguei num site da Cefaz do Rio Grande do Sul, na época, né, porque, assim, enquanto tudo isso que eu estou falando está acontecendo no mundo jurídico, no mundo real o ICMS está sendo cobrado, o DIFAL direitinho. Está sendo cobrado, foi primeiro cobrado na forma do Convênio 93, que foi declarado inconstitucional, e agora está sendo cobrado na forma da Lei Complementar 190, do Convênio 231, que está sob júdice. Beleza? Tem mundo real e mundo jurídico. O mundo real está tudo rolando. E aí, esses estados aí, têm as datas que eles começaram a cobrar o ICMS do DIFAL à luz da Lei Complementar 190, tá? Vejam que, obedecendo à anterioridade nonagesimal, é a minoria. Achando que a sua própria lei voltou a valer a galera de verde, que estava só no esporo, que voltou a viver de novo. Beleza? Esse é o site da Cefaz do Rio de Janeiro, que fala de 5 de abril. E esse é o site da Cefaz de São Paulo. Está todo mundo regulamentado, formalizado. Tá? E é muito difícil, né, Adolfo, explicar isso para um cliente estrangeiro, que tem um monte de coisa no site, dando informação de como pagar, regulamentando, pode mudar tudo, né? E aí é aqui onde eu queria chegar. Vamos lá. Ano passado, não, 2021... começou o julgamento... Não, 2022. 2022. Começou o julgamento da anterioridade da Lei Complementar 190. Relator, ministro Alexandre de Moraes, tese dos estados. Imediata, era um esporo, voltou a valer, eficácia, relaxou. Beleza. Aí o ministro Dias Toffoli abriu divergência. Mas ele abre divergência não pensando no princípio da anterioridade nonagesimal, que, para nós juristas, vai fazer toda a diferença quando a gente for pensar se a nonagesimal está ligada à anterioridade anual. Então, quando o ministro Dias Toffoli fala que aquela alusão é só para a gente contar 90 dias, porque se o legislador complementar quisesse falar 90 dias, ele tinha falado. Mas ele falou do prazo da Constituição, mas tudo bem. O ministro Dias Toffoli inovou e falou, não, aqueles 90 dias não é negócio de anterioridade, é negócio de vacatio legis. Então, a lei tem que começar a valer 90 dias depois de publicada. 190 de 4 de janeiro, 4 de abril, beleza, resolveu o problema, 90 dias. Aí, o ministro Edson Fachin falou, não, espera aí, que é a tese do contribuinte, né? Olha só, eu tenho aqui uma menção expressa ao princípio da anterioridade nonagesimal, que está ligada ao princípio da não surpresa, para aquela lei que era no ano anterior, mas era 31 de dezembro. E aí o legislador veio e falou, não, espera aí, o constituinte, a gente precisa de um período para as empresas entenderem que elas têm que pagar aquele imposto. Então, eu vou dar pelo menos 90 dias. Então, assim, o 90 dias, ele está contido no anual. Ou é 90 dias dentro do mesmo ano, ou é no ano seguinte. Não tem como ter um sem ter o outro. Essa foi a tese do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pelo Lewandowski, Carmen Lúcia, André Mendonça e Rosa Weber. Gilmar Mendes acompanhou a divergência de Dias Toffoli. Então, o pessoal estava falando assim, estava 5-3. Não estava 5-3, estava 5-2-1. Porque tem um pessoal que acha que é noventena, tem um pessoal que acha que é a vacatio legis. E, como eu falei, isso faz diferença na nossa vida. Só que, senhores, qual não foi nossa surpresa? Que, no final do ano passado, a ministra Rosa Weber pediu destaque no plenário virtual para essa matéria. E aí, quando ela pede destaque, o que acontece pela regra? O processo vai ao plenário físico e zeram-se todos os votos e recomeça-se o julgamento. Então, o contribuinte estava ganhando e o contribuinte hoje não tem nada. E o que hoje a gente tem? A gente tem um ministro que não faz mais parte do quórum, que é o ministro Lewandowski. Vamos voltar aqui para ver com quem ele estava votando. Pelo contribuinte.
E a gente tem um ministro novo, que é o ministro Cristiano, que não sabemos como votará. E a gente tem o recomeço de toda essa questão. E isso estava pautado, eu me lembro que a gente fez um evento aqui no Rio, na Emerge, com a desembargadora Flávia, para falar desse assunto, porque foi em abril, porque estava pautado para o dia 4 de abril. Esse julgamento, 12 de abril, 12 de abril. Gente, 12 de abril, não tem nada no site do STF. Aconteceu o dia 12 de abril e nunca mais tocaram no assunto. O assunto, nunca mais falaram. Mentira! Minha palestra ia acabar agora, mas não acabou. Para nossa surpresa, eu trouxe até a colinha aqui, e eu vou acabar mesmo agora, tá, presidente? A ministra Rosa Weber, relatora de um RE, que eu anotei o número aqui, 1426271, quem quiser depois me procura para eu falar, reconheceu a repercussão geral dessa matéria. E isso aconteceu no primeiro dia do Congresso da BDF. Eu acho que ela se sensibilizou comigo e falou, cara, essa menina vai lá, não vai ter nada para falar de novo, é só assistir a live do professor Scaff. Eu falei a mesma coisa que ele, obviamente não com tanta maestria. E ela não, resolveu, então, dar esse presente para mim e para vocês. E essa matéria hoje, então, está afetada, publicou o acórdão desse RE que eu falei, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, agora a gente tem que rezar, tá, tributaristas de plantão? Por quê? O RE de relatoria dela foi afetado, ele vai à livre distribuição. E a gente tem uma chance dele ser distribuído ao ministro Alexandre de Moraes. Se ele for, as ADINs e o RE de repercussão geral estão com o mesmo relator. Se não, a gente tem que ficar acompanhando os 4 processos para ver quem vai julgar primeiro e resolver a questão do DIFAL. Mas, no mundo real, está todo mundo pagando DIFAL desde sempre. E aí vamos aguardar, então, se o STF vai modular, vai resguardar as ações judiciais já ajuizadas, essa coisa toda. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada. Desculpe, presidente, por ter me excedido no tempo. Obrigado, doutora Priscila. Nós vamos fazer um sistema aqui de compensação. Como você passou um pouquinho, a cerveja que eu devo para o doutor Douglas, você paga. Eu pago. Tá bom? Pode deixar. Mas parabéns, a exposição foi brilhante. Ela é mestre em tributação e finanças pela UERJ, assessora do gabinete do governador do Rio de Janeiro e advogada. Muito obrigado. E aí eu quero fazer o convite ao nosso professor Fernando Facuri Scaff, que é professor titular da USP, né, e advogado, que vai nos brindar agora com a sua palestra que se refere ao atual estágio da guerra fiscal. Professor Scaff, à vontade. Bom dia, ou já boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com uma equipe tão boa para nós discutirmos um imposto que está em vias de acabar, mas está tudo bem, ainda tem muitos anos por aí. Quero cumprimentar a BDF, os amigos, professor Brigagão, que presidente eterno da BDF, que é muito positivo, Heleno, que está como presidente de turno, muito bom. Cumprimentar a todos, alegria ter o Wilson aqui, o Adilson aqui com a gente. O Adilson é sempre um querido amigo e professor de muito tempo, muito bom. Registrar a Dani, que é a alma do evento, porque coordenar tudo isso, preparar tudo isso não é fácil. Um abraço a ela. Pessoal, agradeço as referências. Vamos ver se eu me desencumbo da tarefa. A lógica da guerra fiscal, e vou falar em 2 pontos apenas, em razão do tempo disponível. A lógica da guerra fiscal é uma lógica de atração de investimentos. É uma lógica de atração de investimentos mundialmente classificada. Se nós formos olhar, você tem disputas sobre isso em vários países, vários. Tem uma discussão enorme, por exemplo, entre Argentina e Uruguai sobre uma indústria de, se eu não me engano, de papelão, que estava para atravessar o Rio da Prata. E acabou ficando no Uruguai. A Argentina reclamou dos incentivos fiscais que o Uruguai tinha dado, etc. Sem entrar em detalhes, a lógica de guerra fiscal é uma lógica de atração de investimentos que se dá por vários instrumentos tributários, instrumentos econômicos, uma coisa mais ampla. Isso não tende a acabar tão cedo, não, mundialmente colocado. Inclusive, tem aspectos muito focados
no que se refere à tributação da renda, porque este é o centro usual da disputa fiscal internacional. Olhando para o Brasil, eu vou comentar dois aspectos. O primeiro, da guerra fiscal horizontal, que tem uma disputa, uma determinada forma de disputa federativa. E depois falarei da guerra fiscal vertical, que, de certa maneira, foi tangenciada no painel anterior, eu vou tratar disso também. Bom, guerra fiscal horizontal é a guerra fiscal que todo mundo conhece, que todo mundo sempre fala e que eu vou comentar em rápidas palavras. É a disputa por atração de investimentos entre os estados. Qual era a lógica? Reduzir o seu próprio ICMS para atrair indústrias, para atrair atividades econômicas. Isso funcionou no Brasil? Sim. Isso existiu no Brasil? Sim, fortemente. E foi o mecanismo mais eficaz de desconcentração econômica que nós tivemos dos últimos 30, 40 anos. Porque a lógica era que houvesse incentivo para desenvolvimento das regiões através de incentivos fiscais federais. Por isso, Sudã para o norte, por isso, Sudene para o nordeste, Sudeco para o centro-oeste. A lógica era de desenvolvimento a partir de uma ação coordenada da União. Mas isto foi abandonado. E no que foi abandonado, algum governador olhou para o seu território, normalmente deve ter sido o governador de uma área mais carente, e disse, a gente precisa atrair atividade econômica, atrair gente para cá. Qual é o nosso principal imposto? Priscila comentou há pouco, ICMS. Então, vamos reduzir ICMS a isto. E daí, o primeiro, não sei qual, concedeu a redução. O do lado concedeu também. Por quê? Porque ele queria atrair a mesma indústria para o mesmo local. E daí, o terceiro, quarto, quinto, e se instaurou uma guerra fiscal. O que acontece com alguns aspectos concretos, fáticos aqui? O primeiro deles diz respeito a que, em muitos casos, as empresas passaram a fazer leilão. Muitos casos. Então, uma fábrica de colchão, uma hipotética fábrica de colchão, ela iria para Pernambuco ou Paraíba? Para ela, era irrelevante, tudo perto, tudo tranquilo, redistribuição igual, problemas iguais, situações iguais. Quem dá mais para minha fábrica aí? Pernambuco ou Paraíba? Rio Grande do Norte pode ser um grande negócio? E virou um leilão às avessas. Esse é um aspecto. Outro aspecto é os estados concediam redução do seu próprio imposto. Vou voltar aqui, vou pegar carona na exposição feita pela Priscila. Lembra a história do DIFAL, vai um pedaço aqui, um pedaço para lá? Pois então, o que é que acontece? Os estados abriam mão do seu próprio imposto. Tem um problema econômico? Sim. Tem um problema federativo? Sim, que instaura uma disputa. Mas foi o jeito que funcionou para desconcentrar e, economicamente, isto foi efetivamente comprovado. Bom, dinâmica no Supremo Tribunal Federal. O Estado A começou a brigar com o Estado B. É um tipo de dinâmica que se instaurou. A Procuradoria da República começou a brigar com todos os estados. É outra dinâmica. O governador que assumiu entrou contra a lei do governo anterior que concedia os incentivos. E aí queria revogar, e claro, ele queria dar incentivo para a sua turma e não para a turma anterior. Ações no Supremo. Então, ação do Supremo para tudo quanto é lado. Primeiro momento do Supremo, ele se vira e diz assim, ok, revogamos, inconstitucional, mas a lei, por liminar, mas a lei era alterada, às vezes apenas o número era alterado da norma, e o Supremo dizia, não vou julgar. Por quê? Porque aquela norma foi revogada, tem que entrar com outra ação. E era uma engana que eu gosto, mas isso funcionou deste jeito. Ok? O
que acabou acontecendo? Uma grande disputa para acabar com a guerra fiscal. Vamos lá. Chegaram a propor proposta de súmula vinculante número 69, a autêntica viúva porcina. Não sei se vocês conhecem a figura. Foi sem nunca tem sido, porque o ministro Gilmar, relator, propunha, agora vai, eu vou aprovar, e todo mundo recuava, não, conversa, vamos ver bem. De novo, agora vai, e a coisa foi ficando desse jeito. Em resumo, a súmula nunca foi editada, mas diversas conversas interfederativas aconteceram, e vou poupar uma longa trajetória e chegar na Lei Complementar 160. A Lei Complementar 160 foi uma das leis mais inteligentes que foram feitas neste país, neste aspecto. Porque ela, por um lado, encerrou a guerra fiscal. Como é que ela fez para encerrar? Ela é uma lei temporária. Não sei se deram conta, mas a Lei Complementar 160, que encerrou a guerra fiscal, é uma lei temporária, que não revogou o CONFAS. Ela vai dizer, o CONFAS, para estes efeitos, com um quórum reduzido, poderá criar mecanismo de encerrar com a guerra fiscal da forma A, B ou C. E foi o que funcionou. Com quórum reduzido, acabada a unanimidade, foi encerrada a guerra fiscal. Claro que remanesceu uma situação ainda de possibilidade de concessão de incentivos fiscais por regiões e dentro de cada estado. Vamos lá. Se algum estado dentro da mesma região dá um benefício fiscal maior do que no estado vizinho, o vizinho pode fazer uma cola e diz, por exemplo, Rio de Janeiro dá um benefício, mas olha, e vê que o Espírito Santo tem um benefício maior, ele pode colar do Espírito Santo e fazer um benefício igual, federativo, para reduzir o impacto concorrencial da guerra fiscal. Isso está previsto na Lei Complementar 160. Segunda previsão na Lei Complementar é a hipótese do mesmo Estado ampliar os benefícios para indústrias semelhantes, quando não tem a abrangência que estava sendo colocado então. Bom, resumindo, incentivos permanecem por 15 anos, a partir de 17, com validação. Observe que esses 15 anos tem, de certa maneira, uma correlação com a reforma tributária. Porque quando se diz que a reforma tributária terá uma transição de não sei quantos anos, já foi 10, já foi 15, já foi 20, agora está nos 8, quando se diz isso, se faz essa correlação, qual é a ideia? Adilson, a ideia é que acabem os incentivos fiscais para esses convalidados pela Lei 160, Lei Complementar, para que o novo sistema venha a se implantar. Então, a dinâmica, a lógica é esta. Bom, o que acontece? Reduziu a guerra fiscal? Reduziu. Os incentivos continuam? Tem empresas brigando por novos incentivos? Sim. Sim. É só olhar a manchete da Folha de São Paulo de ontem. Acho que estava no Valor também, onde diz que uma determinada empresa que está instalada no Nordeste queria ampliação dos benefícios por não sei mais quantos anos, o que ultrapassaria o limite aqui colocado, mas tinha alguma fórmula que estava sendo aplicada para esta extensão. Vai dar certo? Não sei, mas tentativas de benefícios fiscais continuam graçando. Bom, chego aqui e vou para o segundo ponto. Qual é a possibilidade de guerra fiscal vertical que comentei? Isso tem a ver com aquilo que falava há pouco no painel anterior de tributação de subvenções. Porque se no passo anterior era um litígio entre estados, o que nós temos agora, a partir daquela decisão do STJ, é uma briga entre União e estados. Por isso falo em uma guerra fiscal vertical. Porque os estados desoneram as atividades econômicas em seu território. E a União vem criar distinções que a própria lei complementar havia saneado, havia encerrado. Portanto, a União vem criar, vocês dão a subvenção que vocês quiserem, mas a classificação disto para fins de tributação sobre os tributos federais, esta é nossa da União.
Então, vamos discutir se é subvenção para investimento, se é subvenção para custeio. E essa era a pauta daquela discussão de dias atrás. Ou seja, todo o debate agora é o que os estados dão, concedem de benefícios e como isso é classificado por outro ente federativo, que é a União. E esse ente federativo quer cobrar cada vez mais. Se essa pauta está entendida, dos dois âmbitos dessa guerra fiscal, vamos ficar nesse segundo âmbito e dizer que os problemas podem, seguramente, se potencializar. Porque aquilo que nós estamos olhando como subvenção pode ser estendido como benefícios fiscais. Nem toda subvenção é um benefício fiscal, tem classificações diferentes e tem um milhar de situações complexas e distintas. E vou pegar um exemplo do painel anterior, que tomei a liberdade de assistir um pedaço. Então, o que se discutia lá pelas tantas, um en passant rápido, diferimento, cabe aqui? Cabe tributação federal sobre o diferimento concedido pelos estados? Deu um debate fantástico, porque a palavra diferimento engloba diferentes possibilidades. Tem um diferimento puro e simples, tem um diferimento fraudado. Vou dar um exemplo de diferimento fraudado. Diferimento para bens de capital, equipamentos. Isso não é diferimento. Eu conheço um caso, uma rede de supermercados, que comprou uma montanha de escada rolante, Brigagão, e botou isso dentro de um diferimento. Para, né? Assim não dá, né? Não dá. Né? Menos. E eles não iam vender escada rolante, estava incorporado. E tem também um tipo de diferimento que é encadeado para fins de exportação e que abrevia o mecanismo de acúmulo de créditos da cadeia exportadora, que é um problema que nenhum Estado devolve plenamente, portanto, há um diferimento colocado. Vocês já imaginaram se pegam esta situação de diferimento, colocam como se fosse uma subvenção e daí explodem o debate pela via da União? Então, as possibilidades de ampliação dessa guerra fiscal entre Estados e União é muito grande. É muito grande. E o que é que pode acontecer? Os Estados ampliarem os seus próprios benefícios, ampliando, assim, ainda mais a guerra fiscal horizontal a partir de uma interferência que me parece indevida da União. Eu sei da distinção entre crédito presumido versus outros créditos e outros mecanismos. Às vezes, essas distinções não geram o efeito pretendido e, muitas vezes, o olhar é mais contábil do que jurídico. Portanto, é preciso ter cautela e, ao invés de incentivar, ao invés de ampliar, ter efetivamente que olhar a lógica federativa, horizontal e vertical, para que a gente possa ter nessa dinâmica um desenvolvimento mais equilibrado, porque senão acabaremos todos discutindo sempre no judiciário as implicações de políticas de desenvolvimento e usando a parte tributária e da renúncia fiscal como um instrumento, como se fosse algo anômalo, errado. E não, isto é positivo. Era isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor Scaff. Como disse, professor titular de Direito Financeiro da USP e advogado. E, dando sequência, eu vou fazer o convite para tratar dos desafios da tributação das plataformas digitais. A doutora Rosmary Capra, por favor. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo o convite feito pela BDF, na figura aqui do Brigagão, do presidente da nossa mesa, cumprimentar meus colegas e meus queridos da L'Oréal aqui também presentes. Bom, meu tema é os desafios da tributação da plataforma digital. E cadê? Pode passar. Ah, sou eu que passo.
E, para a gente começar, eu pensei em fazer um alinhamento, né, do conceito de plataformas digitais, né? E busquei no professor da USP, Diogo Coutinho, uma definição, né, uma caracterização das plataformas, né? São mercados de múltiplos lados e são digitais. E o mercado de múltiplos lados, como é que nós poderíamos entender o que são mercados de múltiplos lados, né? Então, vamos recorrer à economia velha, não à economia digital. A economia velha nos ensina, né, que o shopping center conectava os varejistas aos consumidores. O jornal impresso, para quem ainda sabe que existe, conectava os anunciantes aos leitores. Então, isso caracteriza um mercado de múltiplos lados. E, no caso das plataformas digitais, são também digitais, acontecem por uma forma, através da tecnologia, uma forma eletrônica. Muito bem. Tendo em vista isso, recorri a alguns desafios, né, que existem nessa tributação. O primeiro deles é o imposto sobre serviços digitais, que tem uma incidência, né, onde existe, né, esse imposto, tem uma incidência tributária sobre a receita bruta das empresas de plataformas digitais com prestação dos seus produtos e serviços. Só que o que acontece? Aqui, a gente tem um imbróglio. Eu tratei aqui o nosso painel como uma tributação indireta, né? Esse aqui é um imbróglio lá da tributação direta, né, na medida em que eles não conseguem equacionar a questão do Pilar One, a questão dos tratados. Então, os países saem por uma tangente e acabam fazendo uma tributação através desse imposto de serviços digitais. Para quem tem interesse para se aprofundar, eu coloquei aqui um paper muito interessante que endereça essa questão, né, sobre o Pilar One, a questão se vai ou não vai o Pilar One, o Digital Tech Service, qual é se vai adiante também, né? Então, fiquem à vontade para consultar. Segundo tópico, o segundo desafio, seria a responsabilidade solidária das plataformas. Aqui, eu queria fazer um conserto no meu slide. Eu coloquei aqui a legislação, como exemplo, do Rio de Janeiro, né, a Lei 8795, que alterou a Lei 2657, que é do ICMS do Rio. E coloquei que está declarado inconstitucional. Na verdade, a declaração de inconstitucionalidade aqui é do artigo 15 e 17 dessa lei. Artigo 15 trata dos contribuintes e a 17 dos responsáveis. Só que ainda essa lei tem uma alteração no artigo 17. E o artigo 17, ela trata da possibilidade de atribuir a responsabilidade a terceiros quando houver atos ou omissões no pagamento do tributo. E inclui um parágrafo 7º, atribuindo essa responsabilidade a terceiros, aos intermediadores de pagamento, inclusive administradoras de cartões de crédito, débito ou outro meio. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo já de uma base legal, empurrando para que haja uma responsabilidade das plataformas digitais. Seguindo, outro desafio, competência, origem e destino. Acho que fica um pouco óbvio, né, que é sempre uma questão. O entendimento sobre novos modelos de negócio. A gente está num fenômeno mundial, né, a oferecimento de diversos tipos diferentes de produtos digitais. Então, essa compreensão do modelo de negócio ela é crucial, ela é um desafio. E, por último, a obrigatoriedade do registro de não residente. Nesse aspecto, eu vou me aprofundar através desse documento. E isso aqui também é outra fonte de consulta muito legal para quem quiser se aprofundar. Esse é um estudo da KPMG, bem extenso, tem 150 páginas, e não é só apenas na parte de indiretos, eles também contemplam a parte de diretos. E o que esse documento nos conta? Toda a legislação mundial existente ao longo do tempo de cada país,
no que tange à economia digital. Tá? Então, é uma fonte de pesquisa muito, muito legal. E eu pensei alguns países, vou começar pelo Brasil, nosso querido. E aqui no Brasil, voltando à questão da... falando agora do conflito de competência entre ICMS e ISS. Né? Isso também, se vocês querem, o Luiz Roberto Peroba, no painel de terça-feira sobre economia digital, ele já tratou dessa questão do conflito de competência entre ICMS e ISS. Mas, de forma sumária, o que aconteceu aqui? Aqui, em fevereiro de 2021, o STF, ele, na ação direta de inconstitucionalidade 5659 de Minas Gerais e a 1945 de Mato Grosso, definiu que apenas o ISS pode incidir sobre cessão de direito de uso de conteúdo disponibilizado através de streaming. Então, aqui teve a gente tem... O próprio Peroba ali conta nessa história, faz o histórico, né, disso. Até esse momento era muita discussão, e, a partir daqui, a gente tem mais ou menos uma unificação. E, em março de 2021, e aqui eu não citei o ADI, mas é o ADI 5958, de São Paulo, também decidiu que o convênio 106 ele é ineficaz. Muito bem, então, hoje, a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, embora o Peroba ainda diga que, quando ele fala com as startups, ele ainda tem que dizer que vai ter contingência, né? O que é muito ruim, porque é difícil para fazer o desenvolvimento de uma startup dizendo que ela começa com uma contingência, né? Mas, enfim, a gente atribui ao ISS a competência. Mas, seguindo, reforma tributária. A gente não vai ter mais essa discussão na medida em que a gente fizer a aprovação da nossa reforma tributária, e, a partir daí, teremos um imposto único para essa situação, que será o IVA. Né? Aqui, falando da desse novo programa, né? Em junho, agora, a gente teve a portaria publicada, 612, a Instrução Normativa 2146, que reduziu a alíquota de importação a zero para importações até $50, desde que haja um cadastro feito pela plataforma, que se chama, nesse programa de compliance, remessa conforme, e entrou em vigor agora, a partir de agosto desse ano. Aqui tem um calculinho do que funcionaria, como funcionaria, quem adere ao programa, e quem não adere ao programa teria ainda mais 60% de imposto de importação. E esse slide eu fiz mais por curiosidade. Né? Eu acho que todos nós temos aplicativos, né? Temos Netflix, temos Uber, temos, né? Acho que nunca ninguém aqui entrou para pegar o recibo do que a gente paga. Imagino que não, né? Eu nunca tinha feito. Mas aqui eu tenho um recibo aqui da Globoplay. E o meu intuito com isso foi mostrar tanto que existe aqui uma tributação aproximada sendo mencionada pela Globoplay, de 5,15% do federal e 2% municipal. Existe aqui uma dispensa de emissão de nota fiscal de serviço em função de regimes especiais com o município do Rio de Janeiro. Né? Então, isso são dados que, para a gente tem a tributação dessas plataformas. O Uber, Netflix, meu intuito foi... Eu não consegui um recibo, mas o meu intuito foi mostrar que, quando a gente dá lá o aceite, está lá dito na cláusula quarta, o preço incluirá todos os tributos exigidos em lei. Né? O Brasil ele tem essas grandes empresas de tecnologia já estabelecidas no país. Né?
a gente tem aí uma discussão muito grande com as chinesas, né, talvez as indianas. E é por isso essa tentativa do governo de fazer o programa Remessa Conforme, né? E, tratando de responsabilidade tributária, eu pensei em alguns países, né? E quando eu peguei a Argentina como exemplo, depois México, a gente vai ver, a Argentina, desde 2018, aliás, a gente tem que fazer algumas orações, né, para a Argentina, porque eles estão precisando lá, né, coitadinhos, eles estão realmente muito maus, mas desde 2018, eles têm essa previsão, né, que os agentes financeiros, os intermediários financeiros, cartões de crédito, os bancos, eles são responsáveis pelo recolhimento dos impostos quando um consumidor argentino adquire de empresas não residentes, né? E aqui a gente vê uma comparação da tributação de plataformas digitais domésticas e plataformas estrangeiras. E vocês veem que, no caso da estrangeira, tem uma quantidade enorme de outros tributos que incidem. E, no caso, a tributação fica a 106%, no caso de bens ou produtos, serviços, até $200, e acima de $200, 130%, 131%. Então, bastante pesado, né? O México, da mesma forma, ele atribui responsabilidade às plataformas e exige um determinado cadastro, que esse cadastro ele é recorrentemente atualizado e publicado pelo governo, pela SAT, né, que é a Receita Federal deles. Aqui é um exemplo desse ofício do México, listando as empresas e o número de registro deles. A Comunidade Europeia, ela tem dois sistemas, o sistema balcão único e o balcão único para importações. Bom, a diferença dos dois é que um é dentro da Comunidade Europeia, então é uma plataforma que está dentro da Comunidade Europeia, que ela se cadastra e ela consegue pagar desse cadastro para vários Estados-membros. O outro não, é para quem está fora da Comunidade Europeia, faz o cadastro e consegue pagar também, aplicando o IVA do Estado onde está o consumidor para o qual ele vendeu. E, para fechar minha apresentação, aqui tem a OCDE, né, que já vem fazendo muitos estudos a respeito desse tema. Ela, em 2021, publicou um toolkit, um kit de ferramentas específico para a América Latina e Caribe. E esse toolkit ele tem como objetivo aconselhar os países, né, com estratégias, políticas, boas práticas, né, no sentido de implementação do IVA no comércio eletrônico. E eles alertam para 4 desafios muito grandes nessa implementação. O primeiro deles é criar uma base legal, né? Criar a correta base legal. E aqui faço uma menção à questão da segurança jurídica. Acho que a gente precisa disso, né? Especialmente aqui no Brasil. Então, quando a gente... vou buscar o meu próprio exemplo da legislação do Rio de Janeiro, né, atribuindo uma determinada responsabilidade tributária. Acho que não vai ter muito por onde correr, né, porque quando a gente vê os países, né, pelos exemplos dos países, a responsabilidade está sendo, sim, atribuída às plataformas e os meios de pagamento. Então, a reflexão que fica será que a gente realmente não tem que abraçar isso e esquecer a economia velha, né, que o shopping center, ele nada tem... Quando eu dei o exemplo do shopping center não tem nada a ver com o pagamento do ICMS do varejista, na verdade? Mas, dentro de uma economia nova, uma economia digital, será que a gente não tem que fazer essa reflexão e, efetivamente, criar a base legal para isso? Então, essa é uma indagação que eu me faço.
Então, primeiro desafio, criar a base legal. Segundo, criar mecanismos simplificados de registro e cobrança do IVA. Terceiro, exigir que as plataformas digitais aumentem essa eficiência na cobrança do IVA. E, por último, aprimorar a conformidade e a colaboração nessa implementação. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rosmari. Falou dentro do prazo. Agradeço aí pela atenção, pelo conteúdo, pelo prazo observado. Ela que é diretora tributária da L'Oréal para a América Latina. Ela é mestre em administração pela FGV, advogada e contadora. Muito obrigado. E dando sequência para a nossa última fala nessa manhã, antes do almoço, quero convidar a doutora Renata Correia Cubas, que falará sobre conflitos de competência entre ICMS e ISS. Bem-vinda, doutora Renata, a palavra é sua. Muito obrigada, senhor presidente, pela gentil apresentação. Agradeço aos meus panelistas aí que contribuíram aí muito com o nosso tema aí das controvérsias sobre o ICMS. Claro, sobretudo, tenho que agradecer o convite da BDF, nas pessoas dos presidentes, professor Heleno Torres, professor Gustavo Brigagão e Daniele e Andara, né, que são, como já foi dito, a alma aqui do Congresso. Vou tentar ser breve aí no tema do conflito de competências, porque eu quero falar muito mais do ambiente de negócios em que ele se encontra, porque quando a gente fala desses temas, a gente tratou aqui muito de possibilidades de tratá-lo no passado, né? A gente sabe que o conflito de competências entre o ICMS e o ISS é um tema que está muito no centro dos problemas que hoje a gente tem com contratos complexos, com tecnologia que é transversal a basicamente todos os setores aí econômicos, com infraestrutura. E sabemos que isso traz atinge os 3 pilares que temos discutido aqui nesse Congresso, né? A litigiosidade, porque ela é inevitável, então quem está fazendo um planejamento tributário hoje não pode deixar de pensar nesses conflitos, porque inevitavelmente vai trabalhar com tecnologia, vai trabalhar com infraestrutura, industrialização por encomenda, tema que traz esses conflitos também, e tem que enfrentar, né, a litigiosidade, a insegurança jurídica desses planejamentos, porque, embora em via de extinção, essa extinção ela começa em 2006, e como a gente está no Brasil, a gente sabe que o passado é incerto, né? Não é só o futuro que é incerto, principalmente quando a gente trata de temas tributários. Então, indo para o terceiro pilar, quando a gente fala também de competitividade, né, terceiro pilar do nosso Congresso, é fundamental, porque nem sempre, quando a gente está tratando de conflitos de competência, a gente tem certeza de como um determinado mercado está se comportando. Então, nós temos, sim, empresas dos mesmos setores que têm situações em que elas enfrentam aí o conflito de competência sem ter certeza em como se está tratando os seus negócios. Essa determinada porção de um contrato complexo, totalmente sujeito ao ICMS, totalmente sujeito ao ISS, tributando nenhum dos dois, por uma questão de insegurança jurídica. Então, hoje, a própria concorrência é afetada com relação a esse ponto, que vai ser, nos parece que vai ser um problema para nós ainda nos próximos anos, né? Para fazer um recorte, como poderia ter um congresso com todos os conflitos que a gente tem aí nos últimos tempos e os conflitos dos contratos que hoje a gente assina e das situações negociais que a gente realiza, que tem potenciais conflitos entre ICMS e ISS, eu fiz um recorte para olhar o que mais foi decidido nos tribunais aí em 2022 e 2023, aí no último ano e meio, né? Porque a gente sabe que tem temas aí sem decisão, com internet das coisas, que pode trazer esse conflito no futuro, serviços de rastreamento, né, que estão em todo lugar, tudo que abarca a tecnologia traz essa potencial discussão no futuro que ainda não está judicializada e que vai ser possivelmente tema de discussões futuras, né, nas cortes superiores. Então, vou tratar, né, além do que a gente tem posto por conta dos negócios hoje realizados que sofrem esse risco, dessas decisões que foram colocadas no último ano e meio. Falando um pouco aí da competitividade, a gente fez aí um apanhado entre 22 e 23
dos temas que mais foram objeto de decisão nos tribunais de justiça, né? A maior parte desses temas está relacionada a discussões que já foram decididas definitivamente no Supremo Tribunal Federal. A primeira delas mostra um ponto muito concreto com relação ao que as empresas têm que enfrentar e a importância desse tema, porque, diferente de outras situações em que muito importante é a discussão financeira a respeito do tributo devido, a gente tem uma discussão operacional, né? Porque muitas vezes a gente vê o quê? Esses autos de infração, eles não cobram simplesmente o tributo devido e não são poucos os estados ou municípios que vão discutir a falta de emissão de documentos fiscais. Então, muitas vezes, a gente tem o tema operacional do dia a dia das empresas, como faturar esse cliente, né? Então, em termos do que a gente quer, com esse congresso, com as discussões que a gente tem travado, né, buscando investimento estrangeiro, né, a Rosmary sabe disso e muitos de vocês aqui, clientes, amigos, da plateia sofredores do direito tributário, que é muito difícil explicar para um investidor que você recebeu um auto de infração indicando que você simplesmente não emitiu documentos fiscais próprios para a sua operação, né? Explicar que, muitas vezes, não é a administração da empresa no Brasil que precisa ter um corretivo porque não está fazendo bem o seu trabalho. Isso é um risco Brasil de quem lida com contratos complexos, com essa operação, e é bastante desafiador, né? Tratar de temas que tangenciam também o operacional. Como eu falei, o primeiro exemplo aqui, a veiculação de publicidade online, é um exemplo típico de que você teve nessa situação empresas aí que veiculam publicidade online, redes sociais, sites de conteúdo gratuito com os banners, as conexões para publicidade online, empresas que, durante esse processo de decisão, até que o STF se pronunciasse esse ano, em 2023, a respeito da tributação pelo ISS, por um momento, tributavam nada, porque não havia segurança jurídica para que se fizesse, né? Períodos em que não havia sequer a Lei Complementar 157. Então, sequer o ICMS ou ISS, empresas que tributavam, se diziam contribuintes do ICMS, mas invocavam a imunidade do radiodifusão sonora de sons e imagens como conectada ao que eles faziam, né? Olha, eu tenho uma atividade similar à da TV aberta ou do rádio, porque eu estou apresentando conteúdo gratuito, e a publicidade ela deveria ser tão imune quanto é a que está na Constituição. Teve empresas que foram autuadas aí nesse sentido. E aquelas que buscavam na própria legislação do ISS, seja antes da legislação da Lei Complementar 157, né, por conta de se entender vários serviços como intermediação, seja depois, pela própria inserção de anúncios publicitários ter constado da 157, passaram a tratar como sujeita ao ISS, né? Nesse mesmo sentido, e aí eu falo um pouco desse assunto com mais detalhe, não vou falar com detalhes de todos os outros que estão aí na lista Brasil que eu trouxe para vocês, muito mais para falar da nossa cultura de litígios e como que funciona, né? Como ilustrar os desafios. A gente teve situações parecidas na empreitada global, os softwares, a Rosmary e outros painéis de tecnologia também já tocaram no tema dos assuntos. Medicamentos manipulados, né, a situação que já foi decidida pelo STF. Eu vou comprar melatonina na farmácia, ICMS, eu mando fazer a melatonina, ISS. Serviço de composição gráfica, bastante batido. E franquia. Você diz, franquia, Renata, é um tema de ISS, só que, por incrível que pareça, a gente tem, tanto na franquia quanto na cessão de marca, discussões em que poderia haver ICMS quando se fornece o serviço junto com algum produto e discussões sobre um fazendo parte da base de cálculo do outro. A cessão de marca, especificamente, e a industrialização por encomenda são temas aí que estão aí no âmbito de repercussão geral, né? A cessão de marca em 22, para a gente discutir a cessão de uso, mas há discussão entre os estados se ela poderia ser um bem digital, e por isso que ela está aqui na minha lista, ou se seria sujeita ao ISS. E a industrialização por encomenda, a gente teve esse ano, em abril, o ministro Toffoli indicando, né,
não decidida ainda, né, saiu em vista esse processo, mas o ministro Toffoli indicou por decidir sobre a inconstitucionalidade do ISS sobre a industrialização por encomenda, quando ato subsequente ocorre uma industrialização ou uma comercialização. Aqui um pouco o balanço dos casos, do que aconteceu nesses casos, né? A maior parte deles foi decidida com relação ao ISS, prevalecendo sobre o ICMS, e muito na linha de um tema que o STF tem trazido bastante, né? Ampliando, né, muito mais o conceito do ISS, menos sendo entendido o ISS como aquele tributo dependente da ocorrência de uma obrigação de fazer, e um fato econômico, um valor agregado econômico, muito aplicável nesses contratos complexos, com exceção aí da industrialização por encomenda, como eu mencionei. E a gente espera também que haja alguma decisão em termos de cessão de marca nesse sentido, mas, como eu disse, não serão os próximos congressos que tratarão do que vai acontecer com cessão de marca e industrialização por encomenda. Então, neste cenário, gostaria de mencionar aí rapidamente duas pesquisas aí do INSPER, uma que fala das transnacionais, né, estudo entre 5 transnacionais, mostrando que quando, né, heads de tech estão olhando tributação globalmente, se vê que 99% dos litígios estão no Brasil. E outra, também conectada com isso, do próprio INSPER, já de 2020, que faz a comparação entre o estoque de contencioso tributário, judicial e administrativo, e a arrecadação por tributo. A pesquisa tem uma dificuldade aí de conclusão, porque só 18 dos estados disponibilizam os dados por tributo, mas ela mostra o ICMS com 110% em litígio em relação ao que é arrecadado, e o ISS com 61,5% em litígio em relação ao que é arrecadado, né? Então, mostrando que, nesses dois, né, em números, a gente tem um peso bastante importante do que está em número. Não é nenhuma surpresa, né? 27 estados e o número de municípios e de discussões que estão conectadas a isso, né, não nos surpreende. A conclusão dessa pesquisa é que, com a reforma tributária, e a pesquisa é de 2020, portanto, a reforma tributária pensada a respeito disso, ela trata da PEC 45 no seu formato original, tributo único sem exceções, né, que eu confesso para vocês que, quando me deparei da primeira vez nessa pesquisa, e todas as vezes que falo desse assunto, né, a possibilidade de um tributo único sem qualquer exceção, como idealizada, parece funcionar teoricamente, mas eu coloco na lista do mitos e lendas do Brasil, o Curupira, a mula sem cabeça e um tributo único sem qualquer exceção sendo implementado efetivamente no Brasil, né? Mas, nessa conclusão, eles partiam do pressuposto que esses litígios reduziriam para o ICMS 50% e para o ISS 89%, se aprovada a PEC no formato original. Como a gente ouviu aqui nas discussões durante o Congresso, né, especialmente sobre a reforma tributária ontem, nos parece que nem, né, os idealizadores do primeiro formato da PEC, nem aqueles que a ajustaram no formato em que ela está em discussão agora no Senado, imaginavam o que ia acontecer em julho desse ano, e o formato e todas as exceções que seriam aplicadas, né? Então, acho que a boa notícia é que, com a aprovação aí da PEC, a gente tem uma unificação desses dois tributos, né? E aí eu entro aí na trilha das esperanças, né? As esperanças de que, dessa natureza de conflitos, a gente vai ter uma diminuição, mas não dá para deixar de falar dos medos, né? Eu entrei aqui num histórico que eu não vou abordar, porque acho que ele já até foi abordado em outros painéis, por conta da excessiva delegação para a lei complementar e o tanto de exceções que a gente pode ter no futuro. Porque a gente sabe que a lei complementar, ela é quem tem aí a atribuição de dirimir os conflitos de competência, né? E sabemos que sempre tivemos
rusgas e dificuldades nessas leis complementares e muito debate nos tribunais superiores para dirimir esses conflitos de competência durante anos e décadas, aumentando muito a litigiosidade, né? Convênio 68, que criou muitos dos problemas, trazia muitos de restrições a créditos, Lei Complementar 87 prometendo resolver todos eles. Uso e consumo é um tema que nunca foi resolvido, nem na Lei Complementar 87. Recentemente, a PEC também não permite bens de uso e consumo no texto como está, embora a intenção seja, como ontem também a Lina Santin esclareceu, que a intenção era muito mais excluir bens de uso e consumo e créditos com relação apenas àquilo que fosse bens pessoais que sequer deveriam estar sendo considerados de qualquer forma, né? Aqui, encerro com um pouco dos medos, né? Acho que a gente, nos conflitos entre ICMS e ISS, uma vez aprovado, a gente tem um bom caminho, se confirmada aí o resultado das pesquisas, mas a gente traz potenciais novos conflitos. O que a gente tem de preocupação e motivos pelos quais a gente tem que se preparar. Entende que, né, associações como a BDF e outros stakeholders, né, nesse caminho, como o próprio Heleno Torres, que faz parte aí dos importantes mestres que serão ouvidos pelo Senado, trabalhem para diminuir e aparar as arestas que foram trazidas até agora. A gente sabe que tem aí não só mais de 40 itens delegados para a lei complementar, potenciais novos conflitos, né, para que a gente trate de conflito de competência, talvez entre IBS e CBS, por serem regulados aí por órgãos diferentes, por serem julgados por tribunais diferentes. E acho que essa extinção, né, de que a gente está tratando, ela deve demorar aí, acredito que algumas décadas, né? A reforma, os debates sobre a reforma são muito ricos, são sementes aí plantadas para acabar com esses conflitos, de uma árvore em cuja sombra a gente deve demorar um pouco para descansar. Eu encerro aqui citando o Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, vamos cuidar da nossa cultura, porque vai precisar muita mudança cultural para a implementação de tudo que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigado, doutora Renata Cubas. Ela é sócia da área tributária do Matos Filhos Advogados, que lidera há 25 anos reestruturações e representa empresas mais diversos setores de litígios tributários e relativos ao comércio exterior do Matos Filhos, né? Muito obrigado. Bom, acho que nós caminhamos aqui para a finalização desse painel. Eu gostaria, se me permitirem, só fazer 2 comentários, até porque eu fiz uma inversão de propósito, até pela orientação do comitê científico aqui, era de que eu fizesse uma primeira abordagem de até 5 minutos, para depois introduzir as palestras, mas eu quis prestigiar quem fala muito melhor do que eu, que são os palestrantes aqui. Mas, para finalizar, eu gostaria de trazer 2 comentários apenas, a título de colaboração e não além disso, com relação ao tema da seletividade. Doutor Douglas, acho que é um tema que me chama muita atenção e há muito tempo, tanto na academia como advogado que sou, discuto essa matéria e muito bem colocado, e aí um sentimento que eu tenho conjugando, né, o tema decidido pelo Supremo, tema 745, né, e que cuja resposta ali, e senti muito na sua fala, assim compreendi, é de que quando se fala da seletividade do ICMS, diferentemente do IPI, a questão estava aqui o verbo utilizado, né, o poderá versus o será. E isso, nos tribunais Brasil afora, vários tribunais, o judiciário, colocavam o seguinte: olha, não vão entrar se a energia... Não no caso do Rio. No caso do Rio de Janeiro, não, porque existe um precedente que o Tribunal do Rio de Janeiro enfrentava a matéria e aplicava a seletividade, se a minha memória não falha. Mas em Minas, por exemplo, de onde venho, lá colocava o seguinte: não, essa questão da seletividade é uma faculdade, poderá ser seletivo e cabe ao legislador tratar. O grande ponto que sempre me chamou a atenção, antes da decisão do Supremo, é o seguinte: olha, ok, que nós não podemos esquecer dos princípios que vêm abarcar o texto constitucional, como igualdade, como capacidade contributiva, e nós sabemos que na tributação indireta, a forma de otimizar a igualdade se daria através da seletividade. Exatamente, isso é a tributação indireta.
Então, quando o nosso Constituinte, e esse é o pensamento, quando o nosso Constituinte colocou o ICMS poderá ser seletivo, ele deixou uma faculdade nos seguintes tempos: ou vamos ter uma alíquota única, né, e agora na reforma tributária muito se fala alíquota única, ou então, ou seja, uma alíquota de 18% a 17%, alíquota né, modal, a padrão, ou então, querendo, né, o legislador poderá se valer de alíquotas diferentes. E aí, na hora que ele utiliza alíquotas diferentes, ele está sendo seletivo. Ou seja, e aí, se ele coloca 12, 7, 18, 32, 33%, o que for, 27%, o que for, ele tem que levar a sério a seletividade. E não falar, não, o judiciário não pode entrar nessa matéria. Então, ou alíquota única, e aí ele não está sendo seletivo, ou utilizou alíquotas diferentes, tem que levar a sério a seletividade. E a resposta que nós estamos tendo, é um sentimento meu, não sei se todos compartilhariam com isso, é de que nós tivemos agora, recentemente, um julgamento, vamos falar 2 anos, 3 anos, do sistema 745, colocando a seletividade, respondendo sobre telecom e energia a ideia de observar a alíquota base, né? E a resposta que nós temos é de que, na reforma tributária, o imposto seletivo que está sendo proposto vai incidir na energia elétrica. Né? Tem a previsão constitucional expressa agora. Ou seja, nós tivemos uma resposta do Supremo depois de anos de debate, e agora nós vamos estar sujeitos a um imposto seletivo que incide sobre a energia elétrica, contrariando todo o racional por detrás. Esse é o pensamento que eu tenho, inclusive, né, trazendo aí mais uma possibilidade de arrecadação em torno da União, e que o professor Scarfe fala muito bem, que é a ideia de quê? De federalismo, né, cada vez mais sendo criticado exatamente porque centraliza em torno da União. Então, ou seja, a União está abarcando agora a possibilidade de tributar clara e, evidentemente, o imposto seletivo, e, nesse caso, a energia elétrica, isso fica muito claro e evidente. E, finalizando, só para colocar, estava conversando com a doutora Priscila, né, que a exposição dela, assim como de todos, né, muito bem feita, e só para fazer uma confissão e uma reflexão. Eu estou como advogado assinando uma das peças de amicus curiae do caso que está no Supremo, da ADIM, né, das ADIMs, né, que estão com o ministro Dias Toffoli, né, e aí eu estou pegando o tema do Congresso e trazendo uma reflexão para todos nós em termos de resposta. Enquanto a doutora falava, eu fiz uma consulta rápida, e esse tema... Não vou te perguntar, eu te prometi isso. E eu queria, era só para lembrar, porque nós temos o seguinte, nós temos a Constituição, que sofreu uma modificação em 2015, não é isso? E as leis dos estados acabaram se valendo da cobrança da instituição dos tributos, e aí veio a resposta do tema 1093, de que dependeria de lei complementar. E aí, como advogado, só para colocar, acho que existe um ponto aqui que muito crucial, que pode ser a resposta do Supremo, que está amparada naquele tema 1094 do Supremo, que, professor Scarfe, é aquela decorrente da emenda constitucional 33, de 2001, no caso do ICMS, na importação por pessoas físicas ou pessoas jurídicas não contribuintes. E qual foi a resposta que o Supremo deu no tema 1094? Colocou o seguinte, olha, eu vou até me valer só da tese, que eu acho que o racional é muito parecido, e a tese foi fixada da seguinte forma: após a emenda constitucional, é constitucional a incidência do ICMS nas operações de importação, efetuadas pessoas físicas, pessoas jurídicas, que não são contribuintes habituais. E aí depois o item 2, que mais chama a atenção. Olha, as leis estaduais editadas após a emenda constitucional 33 de 2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114 de 2002, ou seja, o cenário bem parecido, racional, com o propósito de impor ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeito somente a partir da Lei Complementar 114. E aí você vai cair na questão da eficácia, e a lei instituidora é a lei estadual, a lei de 2015, e, em tese, não teria violação às anterioridades. E a vacácio? Está lá escrito o artigo da Constituição. Mas coloca só da 90º. Mas então, pelo menos. Da 90º, que aí foi uma opção do Constituinte, né, de dar uma segurança para as relações jurídicas, né? Então, ou seja, não é um comando constitucional, mas é um comando infraconstitucional,
E, em termos de direitos e garantias fundamentais, o legislador tem a possibilidade, né, de ampliar. E aí eu acho que é um ponto que, por exemplo, quando eu escrevi minha tese de doutorado, professor Scarfio, eu defendi um capítulo muito nesse sentido de que hoje, com a ideia de precedentes, é muito importante que nós revisitemos, numa ideia de formação de repercussão geral, não só os dispositivos devem vincular, mas eu acho que é crucial, e é uma questão mais processual, que os motivos determinantes também devem ser levados a sérios. Ou seja, não pode um julgador chegar e colocar no raciocínio de um lado e, no outro dia, colocar aquele raciocínio de escanteio e trabalhar outro desenvolvimento. Então, a ideia dos motivos determinantes de uma decisão se transcende para outros casos para levar à conclusão. E isso está diretamente entrelaçado com o tema central do Congresso, que está ali, que é segurança jurídica. Eu acho que é um ponto que, direito de integridade, de coerência do direito, que é a linha do Dworkiana na academia, mas esses motivos determinantes, a transcendência deles, já vem na doutrina alemã e que o Brasil não aplica, o Supremo Tribunal Federal não aceita aplicar, embora o ministro Celso de Mello tenha sido favorável, hoje aposentado, o ministro Gilmar Mendes também defende nos seus livros, mas é um ponto que nós devemos chamar a atenção, exatamente que não basta só o dispositivo, mas as razões de decidir também devem ser levadas a sério e não pode chegar uma hora o ministro falar uma coisa, outra hora falar outra, para chegar a conclusões distintas, exatamente na perspectiva de integridade. Eu ultrapassei 2, 3 minutos, então agora eu devo a cerveja para todo mundo aqui, mas muito obrigado a todos, parabéns pela palestra, obrigado a todos que estão presentes aqui, uma boa tarde e até após o almoço.